Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados, a paz de Cristo a todos. Me chamo Lucélia, faço parte do grupo de oração Obra Renascer, da Renovação Carismática Católica, e vou fazer aqui com vocês, brevemente, um pequeno estudo sobre o livro Atos dos Apóstolos, nos capítulos 5 e 6. No capítulo 5 do livro dos Atos dos Apóstolos, que é um livro importantíssimo da gente conhecer, por sermos cristãos, ele narra o início da nossa igreja, né? Como o Espírito Santo foi conduzindo a igreja no seu início, então é muito importante, por isso que é o porquê desse estudo. E no capítulo 5 eu vou destacar 3 pontos. O primeiro deles é o episódio de um casal chamado Ananias e Safira. O que esse casal fez? Bem, antes eu gostaria de relembrar com vocês que Ananias e Safira, eles estavam lá fazendo parte da primeira comunidade. A primeira comunidade, como vocês viram no início do livro, do Atos dos Apóstolos, era uma comunidade que mantinha tudo em comum. Eles não tinham nada como seu. Então quem tinha posses, quem tinha propriedades, quem tinha algum bem, ele vendia e revertia aquele dinheiro para o bem de todos, né? De modo que não havia necessitados entre eles. Então o que esse casal ele pensou, né? Aqui no começo vai dizer, no versículo 1, um certo homem chamado Ananias, de comum acordo com a sua mulher Safira, vendeu um campo e, combinando com ela, reteve uma parte da quantia da venda. Levando apenas a outra parte, depositou-a aos pés dos apóstolos. Olha só, irmãos, a igreja que mantinha tudo em comum. O que aquele casal pensou, combinou, né? Cheio de astúcia, movidos por Satanás. Vamos vender, vamos dizer que esse aqui foi o valor total da venda. O que eles queriam mesmo, na verdade? Passar uma boa imagem, né? Um casal piedoso, um casal que é despojado, né, dos seus bens, das suas posses, querendo passar uma imagem mentirosa, né? Boa imagem, mas mentirosa, né? Deus abomina isso. O Senhor mesmo nos ensinou, quando fizermos a esmola, que ela fique em segredo. Que ela fique em segredo. Então, nós não podemos nos vangloriar das boas obras, meus irmãos. Isso é horrível, é condenado por Deus. E foi isso que esse casal fez. Para passar essa boa imagem para a comunidade de um casal piedoso, santo, eles mentiram. E pior, né? Tentaram mentir para Deus, mas ninguém consegue mentir para Deus. Então Pedro chamou Ananias e perguntou: Ananias, por que tomou conta Satanás do teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e enganasses acerca do valor do campo? E aí São Pedro vai dizer para ele: olha, Ananias, você tinha várias opções. Você primeiro não era obrigado a vender a sua propriedade. Ninguém aqui estava lhe obrigando. De maneira nenhuma. Se você quisesse vender e doar só uma parte, também poderia ser. Vendi, digamos, se fosse hoje o valor 100 mil. Vender aqui por 50, eu vou doar 50 para a comunidade. Não tinha problema algum. Vendi, não, mas eu acho que a gente vai precisar desse dinheiro, não vamos doar agora. Também não eram obrigados. A igreja nunca nos obriga a doar nada, irmãos. Então, por isso o pecado deles, né? E aí São Pedro vai dizer para ele: acaso não podias ter conservado o teu terreno sem vender? Ou mesmo se você tivesse, depois de vendido, não podias dispor livremente dessa quantia? Será que o Espírito Santo não seria capaz de prover muito mais os bens de vocês? E aí São Pedro vai dizer: não foi aos homens que mentistes, mas a Deus. E ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto. Passado algumas horas, chega a sua esposa. São Pedro chama aquela mulher e dá uma oportunidade para ela, né? Perguntando: mulher, foi por essa quantia que vocês venderam? Foi por tanto mesmo que vocês venderam o terreno? Naquele momento, aquela mulher, com aquelas palavras de Pedro, ela poderia ter se arrependido, ter pedido perdão, ter dito: não foi. Poderia dizer: não estávamos preparados para doar tudo, ou dizer: não, então nós vamos doar tudo, perdão, pecamos. Não, ela manteve a mentira. O pai da mentira é o inimigo. O salário do pecado é a morte. Aquela mulher também caiu morta. Então, o que a gente aprende dessa palavra, né? O que o Espírito Santo quer nos ensinar com isso? Irmãos, não devemos tentar passar uma imagem para as pessoas daquilo que a gente não é. É aquilo que poderia ser uma imagem bonita, mas não é verdadeira. Então, não é agradável a Deus. Nós queremos fazer as boas obras, que elas sejam feitas por Deus, para a glória de Deus, com toda a verdade, né? E não para passar uma imagem
para a comunidade. Por isso que o pecado foi tão grave, aquela comunidade que nascia tão santa, na pureza, todo mundo doando. Aquilo foi abominável aos olhos de Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né, é que o capítulo 5 ele vai destacar a pregação, né, no início da igreja primitiva, os milagres e as consequências de tudo isso. A partir do versículo 12, a palavra vai dizer: enquanto isso, realizavam-se entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, muitos milagres e prodígios. A gente lembra que Jesus disse que aqueles que crerem em mim farão as obras que eu faço e as farão ainda maiores. Então era isso que o povo via na igreja primitiva, né? Aquilo que acontecia pelas mãos dos apóstolos, os sinais, né? Os muitos milagres que aconteciam. No versículo 16, no versículo 15, inclusive diz assim, né? De maneira que traziam os doentes para as ruas e punham em leitos e macas, a fim de que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Então a multidão daqueles homens, aquelas mulheres, crescia a cada dia. E eles tinham tanta fé, meus irmãos, tanta fé no nome de Jesus que era anunciado por Pedro, né, pelos apóstolos. Aqui destaca Pedro. Eles traziam os doentes, traziam as pessoas possessas, para que pelo menos a sombra de Pedro cobrisse aquelas pessoas. E o milagre acontecia. Ou seja, a igreja ela florescia milagres, né? E cada dia que passava isso aumentava a quantidade de pessoas. A igreja crescia em graça e crescia em quantidade também. E aí o que aconteceu, né? Movidos pela inveja, o sumo sacerdote e os seus partidários, assim como tiveram inveja de Jesus, mataram a Jesus, eles tiveram inveja dos apóstolos. Inveja daquela obra que começava, aquela obra que crescia. Mandaram prender os apóstolos. E aí o interessante é que no versículo 19 vai dizer para nós que um anjo do Senhor abriu de noite as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, disse-lhes: ide, apresentai-vos no templo e pregai ao povo as palavras da vida. Meus irmãos, aqui, né, a palavra de Deus deixa claro para nós, uma certeza para nós, da existência dos anjos. Os anjos são criaturas divinas, criadas para nos servir. O Senhor colocou ao nosso serviço. Cada um de nós tem um anjo da guarda, né? A nossa família tem o seu anjo, nossa cidade tem o seu anjo, nosso país tem o seu anjo. Então, o Senhor coloca os anjos para estarem ao nosso lado. Devemos nos valer dos anjos, pedir o socorro dos anjos em todas as situações da nossa vida. E nesse momento, na igreja primitiva, era muito forte a presença dos anjos. Vocês vão ver em várias passagens a intervenção dos anjos em favor dos apóstolos. E aqui, exatamente, eles estavam presos e o anjo foi lá e libertou eles do cárcere. E aí, enquanto isso, o sumo sacerdote, né, os seus partidários, eles se reuniram. O que a gente vai fazer com esses apóstolos? Vamos lá, chama eles lá. Quando foram lá, a prisão estava vazia, porque eles estavam aonde? No templo, pregando, como o anjo disse para eles. Vão pregar no templo. Então, eles não tiveram medo de ser presos novamente, não tiveram medo de serem condenados à morte. Eles simplesmente foram novamente pregar a palavra de Deus. Então, aquilo gerou um alvoroço total. Como é que pode? Já estão pregando de novo, foram presos, impedidos de pregar, proibidos de pregar e estão no templo de novo. Então, aquilo gerou como uma panela de pressão, né? Prestes a explodir. Chamaram aqueles apóstolos e Pedro, junto com os outros, o que eles disseram para as autoridades? Importa obedecer antes a Deus que aos homens. Então, essas palavras, né, cheias de coragem, cheias de ousadia do Espírito Santo, como quem diz: nós respeitamos vocês são autoridades para nós, sim, nós obedecemos, mas no quesito da evangelização, nós obedecemos antes a Deus. E a nossa ordem, a ordem que Deus nos deu foi essa: evangelizar. Nós não vamos parar. Então, mandaram os apóstolos sair e eles começaram a deliberar entre si, né? Eles ficaram com muita fúria. No versículo 33 vai dizer: ao ouvirem essas palavras, enfureceram-se e resolveram matá-los. Então, da mesma forma que resolveram matar Jesus, resolveram matar os discípulos de Jesus. Como Jesus diz, o discípulo não é maior que o seu mestre, né? E aí surge o terceiro ponto que eu quero destacar desse capítulo, que é o chamado Conselho de Gamaliel. Bom, enquanto aqueles homens estavam enfurecidos, vendo como iam matar esses apóstolos, um homem se levanta, né? Aqui no versículo 34 vai dizer: levantou-se, porém, um membro do grande conselho. Era Gamaliel, um fariseu, doutor da lei, respeitado por todo o povo.
Então Gamaliel, inclusive, diz a teologia, né, os estudos, que ele foi um dos mestres de São Paulo, né? Antes da conversão, quando Paulo estudava para ser um doutor da lei, Gamaliel foi um dos seus mestres. E ele era, de fato, um homem muito respeitado pelo povo, é um homem que todos viam uma grande sabedoria, e de fato, com o conselho que ele deu, a gente vai ver que ele, apesar de não ser um seguidor de Jesus, ele era um homem que tinha um temor verdadeiro a Deus. E ele vendo aquela confusão toda, né? E ele parou, chamou todos e disse: irmãos, vocês me permitem dar um conselho? E aí ele vai dizer no versículo 38: agora, pois, eu vos aconselho, não vos metais com esses homens, deixai-os. Se o seu projeto ou a sua obra provém de homens, por si mesma se destruirá. Mas se provier de Deus, não podereis desfazê-la. Vós vos arriscaríeis a entrar em luta contra o próprio Deus. Ou seja, que ele disse aquele povo enfurecido: olha, eu vou dar um conselho para vocês, deixem esses homens em paz. Se esse projeto deles, e ele citou, né, outros que surgiram, fizeram muitas obras, como a gente vê hoje em dia, né? Surgem algumas obras ditas vindas da parte de Deus e crescem, às vezes se tornam bem grandes e do nada às vezes se acaba tudo. Uma obra humana. Obras humanas findam, como tudo que é humano, tem começo, tem meio e tem fim. Agora as obras de Deus não, elas permanecem. Como a igreja, a gente está estudando aqui o início da igreja e olha só, nós estamos em 2020, né, e estamos aqui pregando em nome da igreja. Essa igreja que é uma obra de Deus, que permanece, que o Senhor disse que as portas do inferno jamais prevaleceriam. Então, o conselho de Gamaliel até hoje ele é usado em algumas circunstâncias, algumas situações. Vamos viver nesse momento o conselho de Gamaliel. Ou seja, se isso aqui vier de Deus, não adianta tentar ir contra. Todo aquele que bater de frente com Deus vai tombar. Se for coisa humana, vai se destruir por si só. Então eles aceitaram esse conselho, ele era de fato um homem muito respeitado, né, por todos. Então o que eles fizeram? Mas não se deram por vencidos, né? Vamos chamar eles, vamos açoitá-los, vamos bater neles e proibir de novo eles de pregarem. Vai que dá certo, né? Eles queriam parar aquela obra. E foi isso que eles fizeram. Decidiram que não iriam matá-los, mas açoitaram eles e proibiram novamente de pregar. E aí olha só que lindo, né? Que a gente vê na vida dos apóstolos, no versículo 41. Eles saíram, os apóstolos, da sala do grande conselho cheios de alegria, por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias não cessavam de ensinar e de pregar o evangelho de Jesus Cristo no templo e pelas casas. Ao contrário de intimidar os apóstolos, de colocar medo neles, não, eles vão apanhar, então eles vão ficar com medo. Pelo contrário, se alegraram de ser considerados dignos de sofrer, né, pelo nome de Jesus e continuaram a pregar todos os dias no templo e pelas casas o evangelho de Jesus Cristo. Esse é o capítulo 5, né, de Atos dos Apóstolos, um resumo dos principais pontos. E aí a gente vai entrar no capítulo 6. No capítulo 6 eu vou destacar 2 pontos. O primeiro deles é o surgimento do diaconato, né, a instituição do diaconato, e o segundo, o grande mártir Santo Estevão. Bom, o que acontecia, né? Aqui no capítulo 6, versículo 1, vai ser narrado para nós um pequeno problema que surgiu na comunidade primitiva, né? A gente pode até se perguntar assim, meu Deus, mas essas pessoas não eram cheias do Espírito Santo? Não eram tantos milagres que aconteciam no meio do povo? Como é que essa comunidade ainda tinha problema? Pois é, meus irmãos, nós somos pecadores, nós somos cheios, né, de espinhos que ferem os outros, assim como os espinhos dos outros nos ferem. Isso sempre vai ser assim. Enquanto estivermos nessa terra, nossas comunidades vão ter problemas sim. Não adianta dizer, não, eu saí dessa igreja, fui para outra porque aqui estava tendo muito problema. Irmãos, até na comunidade primitiva, que eles viviam intensamente o batismo no Espírito, que eles viviam intensamente a partilha, o amor, tinha problema. O que estava acontecendo lá? Aí vai dizer, naqueles dias, como crescesse o número dos discípulos, houve queixas dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas, né, as viúvas gregas, teriam sido negligenciadas na distribuição diária. Então, o que era isso? Bom, as viúvas, no tempo de Jesus, elas não podiam trabalhar para se manter, para se sustentar, receberem renda pelo seu trabalho.
né? Então, quando uma mulher ficava viúva, ela estava condenada a viver o resto da sua vida de esmolas, de donativos. Por isso ela era uma das minorias preferidas por Deus, né? O órfão, a viúva, né? Duas pessoas que Deus cobria de cuidados, de carinhos, porque o órfão também não tinha como ter renda. Então as viúvas, elas viviam dos donativos, das doações que as pessoas faziam. E na primeira comunidade tinha um grande número de viúvas, né? E tinha as viúvas gregas e as outras viúvas, e as viúvas de fala grega, elas começaram a sentir assim, não, nós não estamos sendo tão bem tratadas como as outras, está tendo um certo preconceito conosco, nós estamos sendo negligenciadas. Então eles chamaram, né, os gregos, né, chamaram os discípulos e contaram para eles. Então os discípulos se reuniram, né, convocaram uma reunião e vamos ver como é que a gente vai resolver isso. E aí eles falaram, né, não é razoável que a gente já deixe de pregar a palavra, de se dedicar 100% à pregação da palavra, à oração pelos doentes, para servir as mesas, né, servir as viúvas e os demais necessitados que ali havia. Então o que a gente vai fazer? Então o Espírito Santo lhes inspirou que eles deveriam escolher algumas pessoas, né, 7 pessoas no início, depois escolheriam mais, e isso cresceu infinitamente, graças a Deus. São inúmeros diáconos hoje, né? Mas escolheram 7 para cuidar dessa parte. Então o que essa palavra diz para nós aqui no iniciozinho? Que é importante a pregação da palavra, é importante o ministrar da oração, tanto quanto o servir as pessoas mais necessitadas. Então não existe uma hierarquia entre os dons, entre os ministérios, os tipos de serviço. Quem prega está acima daquele que está fazendo a doação da cesta básica, de maneira nenhuma, irmãos. De maneira nenhuma. O serviço, ele é o mesmo diante de Deus. E por isso que eles dizem, né, no versículo 3, ele diz assim: portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos esse ofício. Ou seja, para ser aquele diácono, aquela pessoa que iria ajudar as viúvas, precisaria ser pessoas cheias de boa reputação, ou seja, pessoas que dão testemunho de vida, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então não é porque vai entregar uma roupa, um donativo, uma cesta básica, pode ser qualquer pessoa, não, chama fulano, não. Eles escolheram em oração pessoas cheias do Espírito Santo. Tão cheias do Espírito Santo que dentre eles escolheram Estevão. E aí a gente entra na segunda parte, né, do destaque do capítulo 6. Quem foi Estevão? Estevão era um homem que estava ali no meio daquela primeira comunidade, um homem, como a palavra de Deus diz no versículo 8, Estevão, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes milagres e prodígios entre o povo. Aqui a gente vê, meus irmãos, né, a beleza assim da igreja, do sopro do Espírito Santo sobre a igreja, porque Estevão, ele não era do grupo inicial dos discípulos, ele não andou com Jesus, né? Pelo menos a Bíblia não fala isso. É um homem que aderiu à fé, já com o comando dos apóstolos, aderiu à fé, se deixou conduzir e encher pelo Espírito Santo. Se tornou um homem cheio de graça, que fazia muitos milagres no meio do povo. Esse foi um dos diáconos, né, que foi escolhido para ser esses 7 diáconos. E foi o nosso primeiro mártir. O primeiro mártir da igreja foi Santo Estevão, um ministro da promoção humana. Ele era encarregado desse cuidado dessas viúvas, dos órfãos e etc. Então, Santo Estevão era um homem que se destacava no meio do povo pelos milagres que ele fazia em nome de Jesus. Tamanha era a sua fé. E isso, mais uma vez, enfureceu, né? Enfureceu o sumo sacerdote, enfureceu alguns das sinagogas, e aí começaram a perseguir Estevão. Vamos destruir esse homem. Subornaram algumas pessoas, né, pagaram algumas pessoas para mentirem contra Estevão. Chamaram Estevão, subornaram alguns indivíduos que dissessem que tinham ouvido proferir palavras de blasfêmias. Amotinaram-se assim o povo, os anciãos, os escribas, agarraram-no e levaram ao grande conselho. E aí, meus irmãos, o capítulo 6 vai encerrar dizendo assim: Estevão foi, né, se apresentou no meio do povo, e fixando nele os olhos, todos os membros do grande conselho viram o seu rosto semelhante
ao de um anjo. Tamanha era a graça de Deus na vida de Estevão, tamanho era o poder de Deus na vida de Estevão, que o seu semblante era semelhante ao de um anjo. E em nenhum momento ele se deixou, né, perturbar por aquelas acusações. Pelo contrário, ele fazia parte do grupo que se alegrava por ser perseguido por Jesus. E aí vocês vão ver na continuidade do estudo, do livro, o que aconteceu, né? Como é que aconteceu esse martírio de Santo Estevão. Eu desejo a todos um bom estudo, né? Que continuem, perseverem nesse estudo. E vamos nesse momento fechar os nossos olhos, pedir a graça a Deus dessa fé desses apóstolos, de todos os dias pregarem com destemor, mesmo sendo ameaçados, pedir a intercessão desse primeiro mártir da igreja, Santo Estevão, que nos ajude nessa missão de evangelizar, que não nos deixe parar, que não nos deixe perder a ousadia, o encanto da evangelização. Rogamos, Santo Estevão, a tua intercessão por nós, pelo anúncio da palavra, para que possamos ser evangelizadores como tu fostes. Pedimos tudo isso pela intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um abraço a todos, fiquem com Deus.